Punhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá a todos, eu sou o João Paulo, este aqui é o Punhado de Prosas, o podcast de 3 amigos que apreciam a prosa livre e democrática. Hoje a questão que lhes trago é a seguinte: você já ouviu falar sobre fundos de investimentos soberanos? Sabe quais são os maiores e como eles funcionam? Bom, vamos lá. Primeiro, o que é um fundo de investimento soberano? São todos aqueles que são controlados pelo poder estatal. Portanto, são fundos que pertencem a um estado, a um país. Daqui a pouco falaremos do Fundo da Noruega. O objetivo é alocar em boas oportunidades de investimentos, especialmente no setor de infraestrutura, e isso sempre numa escala internacional. Portanto, eles têm origem diferente, esses fundos privados que são vendidos aí em todos os bancos, todas as corretoras, que temos propaganda a todo momento na TV. E esses privados, eles são formados a partir da captação de recursos juntos a pequenos e grandes investidores. O fundo soberano, não, ele é estatal, ele é controlado por um estado. Normalmente esse estado é um grande exportador de alguma commodity, principalmente o petróleo. E aqui já temos 2 boas causas para explicar o porquê desses fundos. Primeiro, os países que são exportadores de petróleo sabem que a riqueza abundante que existe no presente acabará em um futuro não muito distante. Seja pela exaustão do recurso, que não é renovável, ou pela mudança da matriz energética, em um cenário de economia que busca ser cada vez mais de baixo carbono. Dessa forma, esses fundos são pensados como uma espécie de poupança para gerações futuras, ou como reservas de capital para alavancar novos ciclos de crescimento assim que a riqueza atual do petróleo se tornar inviável. Uma segunda causa é que esses países exportadores temem por uma doença chamada de holandesa, doença holandesa. O que é isso? Olha, isso é o seguinte. Primeiro, o nome dessa doença está vinculado ao que ocorreu na Holanda na década de 70. Naquela época, o país era um grande exportador de gás natural, um dos maiores do mundo. Isso fez com que entrasse na Holanda uma grande quantidade de moeda estrangeira, que gerou uma supervalorização da moeda. Lembrando aqui que uma moeda valorizada é aquela mais próxima de 1 por 1. Então, digamos, com R$1 você compra $1. Então, é uma moeda muito valorizada. Se isso pode parecer muito interessante para quem gosta de viajar pelo mundo, isso não é nada interessante para o setor produtivo de um país. Por quê? Uma moeda valorizada favorece a importação, dificulta a exportação. Logo, a tendência é que a economia de um país que exporta muitas commodities, essa economia não se diversifique e o país passa a apresentar um sintoma econômico grave, que é a crônica dependência de exportação de um único produto. De todos os fundos soberanos, o maior deles é o da Noruega. Este fundo tem simplesmente, atenção, $1 trilhão disponíveis para investimentos. Ou seja, o Estado norueguês controla um fundo de 1 tri e busca oportunidades pelo mundo para ampliar, para fazer crescer esse bolo já enorme de dinheiro. Estamos falando aqui, 1 trilhão representa aí 1,5% de toda a riqueza mundial. Com a Covid, aí, o fundo teve uma perda momentânea, chegou a se valorizar quase 200 bilhões em poucas semanas, mas devido à recuperação das bolsas de valores pelo mundo, esse fundo hoje já está de volta aí na casa do 1 trilhão. É tanta grana aqui que estamos pensando numa situação em que todo norueguês que nasce hoje em 2020, ele teria virtualmente direito a $189 mil. A população norueguesa é bem pequena, são 5,4 milhões de habitantes, o que é menos do que a grande BH, que tem um pouquinho mais do que isso, e logo a galera nasceria em tese virtualmente com $189 mil. Eu digo virtualmente porque as regras do fundo são bem rigorosas e não é possível, não é permitido ao Estado norueguês
retirar dinheiro deste fundo, pelo menos não do montante investido. Pode ser feito retiradas apenas dos dividendos, apenas dos lucros. O restante do capital permanece investido, como uma espécie de poupança para os noruegueses do futuro, que não terão o que os do presente têm: petróleo. O petróleo vai acabar na Noruega, obviamente, e aí há uma expectativa que esse fundo constitua uma poupança para as próximas gerações. O fundo tem participações simplesmente em 9.000 empresas, entre elas a Apple, a Microsoft, a Nestlé e um monte de imóveis espalhados pelo mundo, contando com a cidade de Nova York, Paris, enfim, é bem diversificado os investimentos deste fundo soberano norueguês. E com um detalhe, nos últimos anos o estatuto foi revisto e agora eles passam a investir apenas em empresas que eles consideram ambientalmente e socialmente responsáveis. Isso fez com que, no último mês de maio, o fundo excluísse os seus investimentos de duas empresas brasileiras, a Vale e a Eletrobras. Contra a Vale pesou a acusação de crimes ambientais, muito possivelmente por causa de Brumadinho. Contra a Eletrobras, o desrespeito aos direitos dos povos indígenas da Amazônia, e no caso devido à construção da usina de Belo Monte. Todavia, aqui devemos salientar que existe uma contradição visceral. Este fundo, que se coloca como um dos mais antenados às questões ambientais, ele foi integralmente formado pela produção, processamento e comercialização de petróleo. Então temos aí uma vidraça bastante grande para esse fundo soberano norueguês. Outros grandes fundos soberanos que se destacam mundialmente são ligados a países árabes ou à China. O segundo maior é o Abu Dhabi, controlado pelos Emirados Árabes Unidos. Inclusive, ele é o principal responsável pelas transformações arquitetônicas que vêm ocorrendo no país, principalmente em Dubai. Antes, um pequeno deserto, hoje, uma cidade fantasia, uma espécie de Disney para adultos muito ricos. Esse fundo tem a bagatela de 800 bilhões de dólares para investimentos. Ainda no Oriente Médio, temos outros dois fundos importantes, o do Kuwait e o da Arábia Saudita. Cada um tem em torno de 500 bilhões de dólares para serem investidos mundo afora. Inclusive, recentemente, esse fundo saudita fez promessas de investimento ao Estado brasileiro. Por enquanto, são apenas promessas. Na Arábia Saudita, há uma preocupação muito grande com o futuro econômico do país. O país é muito dependente das exportações de petróleo, gira todo o entorno da economia petroleira e, aos poucos, vai ficando claro que este futuro tem dias contados, ou pelo menos décadas contadas. Dessa maneira, há um certo desespero em busca de um catalisador, de algum outro ciclo econômico que promova o crescimento saudita pós-petróleo, o que não é muito simples, até mesmo porque os Emirados Árabes Unidos, através de Dubai e mesmo de Abu Dhabi, já deram um passo à frente, foram pioneiros, tiveram a sagacidade de lançarem mão aí do turismo, dos investimentos voltados para o turismo de alta renda, por exemplo, com as suas duas cidades fantasiosas. Quanto à China, a coisa também não é nada pequena. O país tem diversos fundos, desmembrou seu grande capital em fundos voltados para a infraestrutura, para a indústria, para a agricultura, enfim. Se somarmos todos os fundos soberanos chineses, teremos mais de $1 trilhão, superaria inclusive o norueguês. Porém, como estamos analisando aqui individualmente, o maior dos fundos chineses, que é voltado exatamente para a infraestrutura, ele tem 800 bilhões disponíveis. A China tem feito um uso, além de econômico, geopolítico destes fundos. É mais ou menos o seguinte: países da Ásia Central, mesmo da Europa e do Chifre da África, têm recebido grandes investimentos chineses para a construção de uma infraestrutura bastante robusta que vai dar em breve origem àquilo que é chamado de a nova Rota da Seda, um longo caminho de ferrovias, estradas, portos pelos quais os chineses pretendem exportar suas mercadorias, comprar matéria-prima. Mas aí tem uma armadilhazinha aqui para quem pega empréstimos com o Estado chinês. A armadilha é que esses países que vão adquirindo
recursos emprestados junto ao Estado chinês estão ficando muito endividados, muito dependentes de Pequim. E isso mais cedo ou mais tarde vai ser cobrado não apenas economicamente, mas também como fidelidade geopolítica. A China aumentando o seu poder no mundo através dos seus poderosos fundos soberanos de investimentos. Para você que acompanha as nossas colunas semanais, relembro aqui mais uma vez que estamos disponíveis em diversas plataformas. Além do seu tocador preferido de podcast, estamos também no Instagram e no YouTube. Então é isso, um forte abraço a todos, bom final de semana. Segunda-feira, Alberto Malta está aí na área. Até mais.